workshop esta semana nos traz algumas informações muito importantes, alguns alertas, visto que a palavra de Moshe para o povo de Israel, no momento em que ele estava recapitulando muitas coisas a respeito dos anos passados, desde que eles saíram da terra do Egito, agora nós vemos algumas ordenanças que são muito importantes. Nós vemos que, primeiramente, o texto nos mostra que o Eterno garantiu uma coisa, que se o povo de Israel, primeiramente, o amasse e depois obedecesse às suas ordenanças, ele iria cumprir todas as bênçãos que lhe havia prometido. Tudo aquilo que bom para o povo de Israel que havia sido dito, seria realmente algo que seria feito. E nós vemos então o texto descrevendo muito a respeito disso. O que o Eterno estava disposto a fazer, visto que ele tinha feito alianças, primeiramente com Abraão, depois fez com Isaac, depois fez isso com Jacó, e ele reiterava continuamente isso com o povo de Israel. Ou seja, haviam muitas bênçãos prometidas. Eles, como povo, seriam realmente prósperos. Como povo, eles iriam se multiplicar muito. Como povo, eles não iriam experimentar derrotas. Eles teriam realmente condições de serem uma nação diferenciada entre todas as outras nações. O que tem de diferente em Israel? O que tem de especial? Posso dizer uma coisa, baseada no próprio texto. O que tem de diferente em Israel não são as pessoas. O que tem de diferente em Israel não são os homens e as mulheres que formam a nação de Israel. O que há de diferente em Israel é o Deus que formou aquela nação. É aquele que estabeleceu as promessas, tem um critério, tem um propósito, tem um plano. Ele estabeleceu realmente quando ele queria fazer alguma coisa. Queria fazer isso, remover aquelas nações, porque aquelas nações também eram inimigas de Deus. Porque elas também se desviaram do propósito original, criando deuses para si mesmos, não se voltando para o seu Criador. Ele também não tinha nada elogioso para dizer a nenhuma nação. O texto bíblico nos mostra, inclusive, que o Eterno buscou entre as nações uma pessoa que fosse justo, uma única sequer, e não encontrou. Porque realmente, entre as pessoas, entre os seres humanos, todos nós somos falhos diante do nosso Criador. Então o Eterno não escolheu Israel porque fosse melhor do que os outros, mas simplesmente porque ele quis. Foi simplesmente determinação do nosso Criador. Ele fez o que ele quis fazer. Ele escolheu um homem que tinha qualidades, mas pessoas com qualidades nós vamos encontrar em todas as nações. Qualidades. Não oferece algo para cumprir dentro do seu propósito. E esse propósito era que ele começasse a mostrar que o Deus Criador de todas as coisas, ele realmente tinha um propósito para realizar. Que tenha um Deus que faça pela nação o que o Deus de Israel faz pelo povo de Israel. E que não haveria de forma nenhuma nenhum povo que tivesse leis tão justas como as leis da Torá que foram dadas para o povo de Israel. Isso é algo que nós sabemos que é verdade. Uma boa parte, pelo menos podemos dizer que dos países mais desenvolvidos, praticamente todas as constituições desses países têm raízes na Torá. Tem raízes na instrução que o Eterno deu para o povo de Israel. E aí nós vamos ver como a justiça é feita, porque o nosso Deus é, acima de tudo, justo. Ele é justo. E agora, uma coisa que nós vamos entender claramente, que essa passagem especial repete várias vezes. Há como encontrar muitas vezes na Torá instruções para que se obedecesse à Torá,
as instruções, as orientações, as alianças, isso tudo é importante para o eterno. Mas não adianta cumprir as leis que está perto, não deixa todas as regras de trânsito, porém, não tem habilitação. Não adianta a pessoa conhecer todas as leis, todas as regras, se não está habilitado para poder dirigir. A mesma coisa nós podemos considerar com o ser humano. Não adianta cumprir todas as regras se o principal não é feito. E a habilitação está: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com todo o seu ser. Essa é a instrução mais importante que temos nas Escrituras. Agora, cumprir as ordens do Eterno implica, como diz o texto, cumprir tudo, todas as coisas. Então já começamos a raciocinar que por mais que algumas pessoas se preocupem em cumprir as regras, falham. E se falhar em uma única ordenança, não adiantou nada. Ou seja, a maioria das pessoas falham em não amar a Deus. Mas ao longo de toda a Escritura, toda a Torá, uma coisa nós vamos observar que faz parte da grande misericórdia que o nosso Deus tem para conosco. A manifestação da misericórdia do nosso Deus, tão grande, foi manifesta desde o princípio, quando foi prometido que viria um Redentor, que viria alguém que seria o personagem mais importante, que Moshe posteriormente enfatizou que seria um profeta que viria depois, que seria semelhante a ele, mas que as pessoas iriam dar ouvidos. Porque a Moshe, se fôssemos analisar simplesmente por causa da personalidade, por causa do temperamento, por causa das características próprias de Moshe, ele não seria obedecido. Nós sabemos que quando ele tentou resolver as coisas lá no Egito por a sua própria competência como príncipe no Egito, ele fracassou. O próprio povo hebreu que ali estava não o aceitou como líder. Ou seja, ele não tinha em si essa liderança que ele imaginou que poderia ter. Mas ele pôde liderar o povo de Israel somente porque ele teve o respaldo do Deus que o chamou quando ele estava ainda no deserto. Quando ele foi chamado, quando viu um arbusto pegando fogo sem se consumir. Quando ele se aproximou e percebeu a glória de Deus que ali estava, ele pôde ouvir do Eterno a instrução que ele tinha que receber. A partir dali, ele passou a ser capacitado pelo Eterno. Ele assumiu a liderança do povo de Israel porque teve um respaldo. E o respaldo não foi de Faraó, não foi de nenhum outro rei, não foi de nenhuma autoridade humana, mas o respaldo para ele assumir a liderança do povo hebreu veio diretamente do alto. Quando todas as palavras que ele anunciava eram realmente confirmadas pelo Eterno. O povo, vendo o poder de Deus manifesto, aceitaram que Moshe foi enviado pelo Eterno. Então eles assim creram. Então, com certeza, a presença do nosso Deus em nossa vida fez toda a diferença. Então, quando nós nos dispomos a obedecê-lo, nós temos que obedecê-lo integralmente. Há pessoas que acham que se obedecerem uma parte, estão justificados para não obedecer outra. Mas pelas Escrituras nós sabemos claramente que o fato de nós obedecermos não resolve o problema da desobediência. Nós podemos obedecer a maior parte. Se falharmos em uma, já é o suficiente para sermos condenados. Então, nesse contexto, nós vamos extrair das Escrituras tudo o que o Eterno quer para nós. E qualquer pessoa que abra o seu coração, que ame realmente o Eterno, que não esteja simplesmente interessado
em emitir os seus próprios pareceres, tirar suas próprias conclusões, suas opiniões. Há muita gente que faz isso. Lê a Torá, tira suas próprias conclusões e quer que todo mundo concorde com as suas opiniões. Mas uma coisa está certíssima. A Escritura não respalda a opinião de nenhuma pessoa. As Escrituras não respaldam a minha opinião. As Escrituras não respaldam a opinião de pessoas famosas. As Escrituras respaldam simplesmente a verdade. E a verdade está na palavra do nosso Deus. E desde o princípio ele prometeu o mais importante, nós já sabemos o que é. Então, de todas as coisas que se deve obedecer ao nosso Deus, então nós temos basicamente duas coisas. Primeira, temos que amar o Eterno. É fundamental. Sem isso, nada mais importa. Se não amamos o nosso Deus, não adianta fazer nada. É uma perda de tempo. Qualquer dedicação, qualquer esforço, qualquer sacrifício que alguém julgue que vai fazer, nada adianta se não amarmos o nosso Deus. E como condição de amarmos o nosso Deus, o que temos que fazer? Temos que receber aquilo que Ele nos oferece. E a coisa mais maravilhosa que Ele nos oferece não é simplesmente a termos o nosso sustento de cada dia, termos a nossa provisão em tudo que precisamos, não é porque nós vamos nos multiplicar, vamos ter família, vamos ter... Não. O mais importante que nós temos que receber do nosso Deus é o perdão das nossas transgressões. Então, para conseguir isso, o que precisamos? Aí temos que ser claros, porque a Torá é clara nisso. As pessoas querem rejeitar, mas é isto. O que temos que dizer? Temos que receber o Mashiach em nossas vidas. Nós temos que o Mashiach é anunciado desde o princípio. Mas o Mashiach que foi prometido não é simplesmente um personagem que vai agir politicamente, que vai liderar simplesmente o povo de Israel. Não, é muito mais do que isso. Lógico que o Eterno prometeu todas essas coisas para o povo de Israel. Mas o mais importante que ele é anunciado é que ele fará diferença em nossas vidas. Então, rejeitar Yeshua, o nosso Mashiach, o grande Mashiach, ele é o personagem mais importante na vida de qualquer pessoa. Ele foi o personagem mais importante na história de Israel. Não há nenhum personagem mais importante, nem mesmo Abraão. O mais importante não foi Moshe. O mais importante não foi nenhum dos profetas anteriores. Mas o mais importante foi aquele que veio do céu, que veio da parte do Eterno, assumiu uma condição humana, porque o nosso Deus tem poder para fazer isto. Assim ele cumpriu tudo que foi escrito a respeito dele. E ele se apresentou como aquele que faria a diferença, em que as pessoas deveriam compreender. Durante um período de tempo que ele esteve fisicamente entre o povo de Israel, em que ele peregrinou entre toda a cidade de Israel, ele para o povo anunciava realmente a mensagem mais importante. Ele anunciava que era vindo o reino de Deus para nós. Bem, o próprio povo hebreu, de uma maneira mais específica, vamos dizer assim, as autoridades de Israel o rejeitaram. Algumas pessoas poderiam argumentar, mas se foram as autoridades que rejeitaram, então eles estão certos. Então nós podemos afirmar que tudo que as nossas autoridades fazem está certo? Vamos usar o bom senso. O que mais nós vemos pessoas falando mal das autoridades. O que mais nós vemos aí nas postagens, o pessoal criticando e achando que todo mundo é desonesto. Então nós vamos confiar a nossa comunhão com Deus na mão das autoridades? Pois as autoridades do povo de Israel naquele tempo, né, que Yeshua estava aqui, estavam errados.
Eles rejeitaram Yeshua. Mas isso eu não sabia que ia acontecer. Mas muitas pessoas do povo que o ouviam estavam dispostas a reconhecê-lo como o Mashiach enviado. Yeshua não começou com discípulos estrangeiros. Ele não começou com seguidores entre as nações, nem mesmo as maiores autoridades ou os maiores impérios. Não. Yeshua começou pelos seguidores entre o próprio povo de Israel. Ele tinha milhares e milhares de seguidores. Pessoas que viram nele realmente uma unção especial. Aquela unção que agiu e fez com que Moshe fosse reconhecido, agora estava multiplicada em cima de Yeshua. Porque as pessoas que o ouviam diziam que nunca vimos alguém com autoridade como ele tem. Então Yeshua, quando estava entre os homens, fisicamente falando, era reconhecido como Mashiach porque havia sobre ele uma unção especial. Ele não era uma pessoa realmente comum. Ele não podia ser comparado com nenhum dos profetas do passado, nem mesmo Hanan, que era contemporâneo, parente. Não, ele era um homem que foi reconhecido como especial, ungido, mas Yeshua tinha algo de diferente, algo especial, algo que mostrava para todas as pessoas que o ouviam, mais do que simplesmente vamos cumprir regras. O que Yeshua transparecia a todos que o ouviam vamos amar a Deus. Vamos amar o nosso Criador. A mensagem de Yeshua, em essência, era mostrando o amor de Deus para conosco. É a coisa mais importante que podemos aprender das Escrituras. Primeiramente, temos que amar o Eterno. Se amamos o Eterno, vamos amar aquele que Ele enviou. Se amamos aquele que Ele enviou, vamos amar a Sua palavra. E se amamos a Sua palavra, tudo mais é fácil de ser cumprido. Porque sem amar a Deus, tudo fica difícil. Sem amar a Deus, tudo é pesado. Sem amar a Deus, tudo é um sacrifício. Eu, particularmente, não gosto muito de usar a palavra sacrifício como se usa tão frequentemente. Foi um sacrifício conseguir alguma coisa. Sacrifício tem um significado. Sacrifício, no contexto bíblico, era um animal oferecido, era oferta que deveria ser morto, cortado, degolado, seu sangue derramado e depois queimado como oferta. Nós não fizemos nada disso para conseguir essas coisas. Um esforço conseguir se formar na escola, mas não um sacrifício. Foi um sacrifício pagar. Você sacrificou um animal para pagar alguma coisa? Eu não gosto, por isso eu não gosto muito de usar esse termo. Porque sacrifício foi o que Yeshua fez. Ao morrer pendurado no madeiro, derramando até sua última gota de sangue, por causa dos nossos pecados. Esse sacrifício foi Yeshua quem fez. Eu não tenho que fazer sacrifício nenhum. Eu tenho que simplesmente aceitar o sacrifício que foi feito por Ele. Ele. Nós não vamos mais sacrificar cordeiros. Nós não temos mais sacerdotes que vão executar um cordeiro, um cabrito, um bezerro. Não. Não precisamos sacrificar um animal, porque isso já se tornou desnecessário. Porque Yeshua, ao dar a sua vida por nós, resolveu esse problema. Porque exatamente como encontramos no texto do Brit Hadashah, o valor do sangue de um animal não vale a vida do homem. Por isso que era repetido continuamente na vida de uma pessoa. Mas o sacrifício de Yeshua foi um único sacrifício, que tem o valor de justificar todas as pessoas que já existiram na face da terra e que ainda vão nascer. O sangue de Yeshua tem um preço tão alto, é tão grande, é tão valioso, que qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados será justificada por ele. É só crer. Então, a crédito,
Porque a maioria das pessoas rejeitam. Então não fazem uso do crédito de perdão, de justificação que nós temos. Mas qualquer pessoa que de verdade ama o Eterno e reconhece Yeshua na sua vida, vai experimentar a manifestação do amor de Deus e do poder de Deus para transformar vidas. E teremos a convicção de que fomos justificados. Uma coisa que encontramos nas Escrituras também, que tem informações importantes, é que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Como sabemos que somos justificados? Nós não temos nenhuma declaração rabínica, nenhuma declaração sacerdotal, nenhum documento, nada oficial que nos declare justificados diante de Deus. Não precisamos de um papel, porque temos algo mais importante e mais valioso. Nós temos a presença do Eterno dentro de nós. Isso foi o que Yeshua disse. Disse que ele iria, mas enviaria a nós um Consolador, que iria fazer coisas importantíssimas, como, primeiro, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Seremos convencidos do que é importante, seremos entender, porque ele nos fará saber todas as coisas, nos lembrar tudo o que ele tem dito. Nós vamos entender a verdade das Escrituras, porque sem a ação do Ruach, do Espírito de Deus, sequer vamos compreender as Escrituras. Tem muitas pessoas que estudam as Escrituras, tem pessoas que se debruçam e querem traduzir os textos originais, e se debruçam nos textos analisando letra por letra, querem descobrir até o que está escrito atrás das palavras, procuram as coisas ocultas e profundas, e no fim não saem sequer da superfície, sequer fazem uma ondinha na superfície, porque não vão entender de verdade. Vão ter muita cultura, muitos diplomas, muita coisa, mas está longe da verdade. Por quê? Porque o Espírito de Deus não habita dentro de si mesmo e não pode entender as Escrituras. Então ficam especulando, ficam determinando certas coisas, estabelecendo regras, acrescentando exatamente o que Shaul disse a respeito de muitos religiosos, que têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Tantas pessoas zelosas, tantas pessoas que são admiradas pelo seu conhecimento e cultura, mas que na realidade não têm nenhum entendimento. Então não adianta estarmos atentos e valorizando palavras de pessoas que se dizem sábios, mas que na realidade não têm o Ruach do Eterno. E quem não tem o Ruach do Eterno não tem sabedoria. Não é sábio. Porque somente a sabedoria no nosso Deus, somente a sabedoria no nosso Mashiach, somente a sabedoria no Espírito de Deus que habita em nós. A sabedoria de Deus pode ser dada a você, e a sabedoria de Deus nos manda receber Yeshua em nossa vida. Você quer ser sábio, você quer ser realmente uma pessoa abençoada? Então ame a Deus. Se você ama a Deus, rejeita essas opiniões de pessoas que querem parecer sábios, querem parecer muita coisa, mas que não são nada. Nós não temos que parecer ser sábios aos nossos olhos. Nós não somos sábios em nós mesmos, exceto se o Espírito de Deus estiver em nós. E o Espírito de Deus só vai habitar naqueles que reconhecem Yeshua como Mashiach, como Salvador, como aquele que ofereceu a sua vida e derramou seu sangue por nós. Não adianta. Quem rejeitar isto não será recebido pelo Eterno. Isso que está na Torá, é isso que está na verdade. Muitos podem discordar disso, mas o que eu posso dizer? A verdade é esta. O Espírito de Deus é o único que nos pode dar entendimento. Não é dedicação, não é estudo, não é cultura. Mas se o Espírito de Deus não estiver na minha vida será inútil. Se o Espírito de Deus não estiver na minha vida, eu não tenho nenhuma esperança. Então, qualquer pessoa que queira realmente agradar ao Eterno,
ame-o primeiro. Receba a sua palavra, então obedeça. Obedecendo como? Recebe Yeshua em sua vida. O resto virá naturalmente. Se não fizer isso, não adianta cumprir regras, tradições e celebrar festas. Vamos cumprir o que é mais importante. Ame o Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.